Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo de hoje é para aquela pessoa que já fez a prova da habilitação várias vezes e não conseguiu passar. E também é para aquela outra que passou, mas tem medo de dirigir. Bom, eu tô aqui na RS 118 em direção ao sítio. Vou fazer 76 km hoje para chegar lá. E bom, para essas pessoas que eu disse que é esse vídeo hoje, eu passei pelas duas ocasiões. Eu fiz a minha prova da carteira 4 vezes. 3 vezes eu botei. E na última, quando eu tava encerrando ali o meu processo, que são 2 anos, né? Tu abre o processo e aí tu tem um intervalo de 24 meses pra te encerrar ele. E aí se tu passou, passou. E se não passou, tu perde o teu dinheiro que tu investiu, né? Na habilitação. E já eras. Eu abri meu processo e fiz a prova de carro. Fiz as aulas, né? Todas. E passei na prova teórica, eu passei de primeira. Sobrou ponto aí. Na prova prática da moto, eu passei rapidinho também na primeira. E aí já no carro foi diferente. Eu passei na de moto, mas daí como eu tinha aberto o processo tudo junto, né, as duas, eu não consegui passar na de carro e aí a de moto ficou trancada também. Então eu decidi trancar a de carro e ficar só com pra mim dirigir moto, porque eu já tinha moto na época, eu já estava dirigindo há 2 anos sem habilitação e tudo certo. Então tranquei esse processo da habilitação para o carro e continuei só com a moto. Aí depois, quando estava quase na finaleira já desse processo, né, eu resolvi fazer daí a prova de carro. Então fiz mais umas aulas, peguei o carro e saí dirigindo. Fui pra rua. Então eu sofri um acidente. Na semana que eu faria a prova, eu sofri um acidente na terça ou na quarta-feira com esse Fiesta aqui. E eu detonei a frente dele, gente. Eu estraguei demais o carro. Foi todo para-choque, capô da frente ali. Quebrou um par de coisa, até a porta do carona. Foi um investimento bem salgadinho, mas a gente resolveu consertar, porque a gente só tinha um Fiestinha, né? E nós precisava dele, tava pagando ele ainda, eu acho, se eu não me engano. Então, resolvemos investir, acho que deu uns, na época, 5 mil era dinheiro, eu não lembro se foi 5 ou 7 mil que a gente gastou. Pra, então, comprar um material, né, e pagar ali o rapaz que ia consertar, teve que pintar tudo pra ficar no mesmo tom, ficar legal. E aí na sexta-feira eu faria a prova, então. Eu fiquei muito nervosa no dia, nossa, tremia feito uma vara verde. E aí eu já não queria mais dirigir. Mas na sexta-feira eu tinha a prova, né, e eu já tinha pago por ela. Então resolvi fazer. Fiz a prova, passei, graças a Deus, depois de tanto insistir. Na quarta vez eu consegui passar. E aí eu virei uma habilitada com medo de dirigir. Acho que eu fiquei mais ou menos... Eu sou habilitada desde os meus 18, 19 anos. Hoje eu tenho 32. Eu comecei a dirigir faz uns 5 anos. Eu comecei a dirigir o carro. A moto pra mim era normal. Andava, ando por tudo, não tenho problema nenhum. Eu não tive desde o começo. Caí meus tombos também. Geralmente quando eu caio eu levanto sozinho, a menos que não me deixem levantar. Teve uma vez que não me deixaram levantar, mas daí é outra história, né? Daí chamaram o SAMU e tal. Mas tudo bem, não tive nenhuma fratura, graças a Deus. Meu
meu pé ficou bem feio, mas tudo certo, não foi uma fratura. Depois, e assim, de moto pra mim é normal, é como se eu sempre tivesse andado de moto. Já de carro eu tinha muita dificuldade assim pra ter noção de espaço. Eu não sei porquê, mas os homens têm essa noção mais fácil. Porque eu vejo assim, a maioria do... Não sei porquê, mas é um negócio assim do sexo masculino. Eu acho que é Deus que coloca no homem. Tipo assim, tem muito mais facilidade de achar os lugares, de se localizar onde ele está. E essa noção de espaço também. Eu não tinha essa noção assim, tipo assim, aqui o meu carro cabe, ali não cabe, ali é estreito, ali, sabe? E de moto tu não tem esse problema, porque é pequenininho, é tranquilinho. Então, eu fiquei, eu não tenho certeza assim, e agora dirigindo é ruim fazer conta, né? Passando pela polícia rodoviária. Dirigindo é mais difícil tu calcular. Mas foi uns bons anos, se eu não me engano, uns 12 anos eu fiquei sem dirigir. Sem dirigir o carro, no caso. Mas aí eu comecei a observar as pessoas, né? Conversar com pessoas, porque quando tu tem um problema, tipo assim, eu sabia que eu era habilitada e eu podia dirigir, eu tava com o carro na garagem e eu não dirigia. Às vezes pegava chuva, às vezes tinha um lugar pra ir fazer compras em algum lugar, tava sem a moto, eu não ia, ou eu ia de bicicleta, eu dava um jeito, né? Porque também, né, o Uber começou a existir há pouco. Enfim. E aí eu notei que isso era um problema pra mim, né? Eu sou habilitada, eu investia um valor, poderia dirigir, às vezes eu preciso dirigir e não consigo. E é um negócio assim que não era só, eu não quero dirigir porque eu não sei, sabe, não quero dirigir, eu tenho medo e tal. Não era só o fato de ter medo. Só de sentar atrás do volante aqui, minhas mãos começavam a suar, eu começava a ter calafrios, dor de barriga, eu passava mal. Eu fiquei traumatizada, digamos. Mas aí eu comecei a observar, né? Olha quantas mulheres ao meu redor, pessoas que trabalham comigo, com quem eu convivo. Tem mulher pra todo lado dirigindo. Aí eu conversei com uma amiga minha e ela me disse assim, se tu quiser eu treino contigo. Eu não acredito que tu vai ter habilitação e não vai dirigir. Tu vai dirigir sim. Tu tem que pensar que o carro é uma máquina. Ele só vai fazer o que tu mandar ele fazer. Tu não precisa ter medo dele. É como uma máquina que tu opera. Se tu não mandar ele parar, ele não vai parar. Se tu não mandar ele andar rápido, ele não vai andar rápido. E é isso. É simples. Coloca isso na tua cabeça. E eu comecei a pensar, é verdade. Eu comecei a pensar, tá? As outras pessoas nos outros carros são seres humanos como eu, que também alguns têm medo de dirigir, outros, né, estão preocupados, estão com pressa, tem alguma coisa muito urgente para fazer e tal. Mas eles ainda são seres humanos, eles não estão ali para, né, causar acidentes ou enfim. E o carro que tu vai dirigir não vai fazer nada que tu não mandar. Eu comecei a enfiar isso na minha cabeça. E daí surgiu a necessidade também, né? Que aqui o sítio é muito longe e não tinha como eu ficar dependendo do meu marido toda vez que eu quisesse vir pro sítio, né? Eu precisava ser autossuficiente. E aí, tendo o carro, né, tendo habilitação, tudo direitinho, podendo vir sozinha, eu não conseguia. E aí, então, como eu já estava trabalhando isso na minha mente já há um tempo, né? Eu comecei a, de vez em quando, pegar o carro. Mesmo que eu não estivesse nervosa, que eu estivesse com medo, eu fui vencendo esses traumas aos pouquinhos. E, assim, eu só faço o que eu me sinto segura, né? Assim, pegar uma BR, se eu não estiver me sentindo segura ainda, eu vou testar, vou ir mais pertinho de casa, em algum lugar mais tranquilo. Não vou já pegar uma 116 lotada de repente, né? A gente vai devagarzinho. E aí eu fui testando. Daí o meu esposo sempre vinha junto comigo de carro, né? Ele vinha dirigindo, eu vinha de carona com ele. Daí ele insistia pra mim, mas quem sabe tu vai dirigindo hoje? E eu tinha aquele... me dava nervoso, né?
queria. Daí ele começou a insistir, de vez em quando daí ele ia então dirigindo, eu voltava. Mas aí tipo, na cidade eu já tava dirigindo bem tranquila, era só pra pegar assim, estrada longe, né? Viajar. Nem aqui eu pego pra vir, pego 116, depois pego a 118 e depois eu pego a 040 lá em Águas Claras. E aí tem trechos que são mais perigosos do que outros, né? Aqui na 118 é um lugar que tem passarela para todo lado, mas aquele bicho ser humano, sabe? Ele não respeita a passarela. Ele prefere caminhar no meio da faixa aí do perigo. E às vezes à noite aqui é bem perigoso, porque né, daí fica escuro e as pessoas ultrapassam no meio do trânsito. Às vezes eles passam correndo que tu nem nota, só vê aquele vulto assim. Então, mas a gente tem que estar sempre muito alerta, né? E aí, como eu tava falando, eu comecei a testar então a direção. E aí na minha mente isso mudou, sabe? Daí eu não tinha mais tanto medo. Aquele trauma parece que foi passando. E eu creio também que é Deus, né? Porque Deus conhece, enfim, desde o princípio. E o Senhor sabia que eu ia precisar fazer esse trajeto aqui, né? Não teria como eu vir de outro modo. Eu até vim de moto uma vez, mas aí quando chegou na estrada de chão não deu muito certo, porque ali é muito arenoso, é tipo areia de praia, né, na estrada. E aí de moto é pedir pra levar tombo, né, eu caí um tombo ali também. Mas aí, gente, é isso, né, Deus vai trabalhando na gente, a gente com a necessidade também começa a querer fazer o negócio, né, se esforçar. Porque enquanto tu tem ali o teu marido, tem um filho, tem um irmão, alguém que dirige pra ti, tu não vê tanta necessidade assim de dirigir, né? De perder esse medo. E aí tu fica acomodada. Mas quando tu começa a precisar mesmo, tu acaba criando coragem de onde não tem. E aí com muito cuidado, né? Porque quando a gente começa, a gente é muito, como diz o ditado, maneta, né? A gente não tem assim muita destreza para fazer as coisas. E aí, como eu já disse várias outras vezes, eu costumo orar sempre, né? Antes de sair eu já oro, já peço para Deus que envie os seus santos anjos à minha frente, né? E que o Espírito Santo guie a minha mente, assim, para mim ter destreza nas horas de necessidade, assim, para mim ter pensamentos rápidos e ágeis, né? Para resolver as coisas e não causar um acidente. Eu oro também pelas pessoas, por quem eu vou estar no trânsito, para que Deus guarde elas, guarde a mim. E bora lá, né? Tem que ir, vamos indo daí. E aí já faz agora nos últimos anos eu tô dirigindo normal, assim. Que nem, né? Tô aqui na estrada, indo bem tranquila. Uma coisa que eu ainda não tenho muita segurança é puxar o reboque carregado, mas às vezes eu faço. Com ele vazio eu vou mais tranquila, mas eu tenho bastante preocupação, assim, de soltar a tampa dele. Já aconteceu com meu marido umas vezes, e aí eu tenho essa preocupação, né, esse receio de perder a tampa do reboque, tipo aqui na RS, causaria, né, um transtorno gigante. Mas eu tento, né? Eu já puxei ele vazio algumas vezes, puxei carregado, mas quando ele tá carregado, geralmente o meu esposo tá junto comigo, né? Porque daí ele fica muito pesado, né? Segura o carro, nas frenagens ele empurra o carro. Tem que ter umas noções assim, né? Não é só pegar e sair andando, né? É perigoso. Mas aí a gente se orienta, né? E pede também para as pessoas que sabem, né? Nem meu esposo já tem mais experiência com isso do que eu já peço para ele me explicar, tá? E como é que faz? Ou então quando ele tá dirigindo eu pergunto, né? Como é que é? O reboque empurra quando tá na descida e tu freia? Qual é a sensação, assim, para mim ter noção do que eu tô fazendo. Mas aí, gente, hoje em dia é normal, assim, né? Toda semana eu venho, geralmente na sexta de tarde, e volto na segunda de manhã bem cedo. Eu já vejo os horários que é melhor, né? Tipo, se
eu sair muito tarde na sexta-feira, mais perto do pôr do sol, vai ter muito movimento, muita tranqueira aqui. Aí é mais perigoso e também às vezes tu fica 2 horas parada. Se tiver uma tranqueira, assim, um engarrafamento, fica 2 horas. E eu tive que dar uma diminuída aqui, que o caminhão entrou na minha frente. Ele ali tinha um acostamentozinho pra ele ir, né? Então ele tava indo pra lateral, daí ele resolveu entrar e eu dei uma diminuída. Mas enfim, e coisas acontecem. A gente tem que botar na cabeça que acidentes acontecem com todo mundo. E às vezes acontece ali né, no trânsito, alguém cortar a tua frente, ou alguém frear na tua frente, tu se atrapalhar. Tem que estar sempre muito esperto e estar ciente de que tu tá no trânsito, pode acontecer alguma coisa assim em qualquer ocasião. Começando a chover mesmo. Mas assim é bem tranquilo. Ora sempre, entrega nas mãos de Deus e seja o que tiver que ser. Vamos embora. A gente precisa se mexer. Então se... Eu sei assim que a maioria é das mulheres, assim, elas pegam a habilitação e ficam com medo de dirigir. Eu falo em maioria porque eu conheço bastante mulheres que estão nessa situação ou que já estiveram. Minha irmã, por exemplo, pegou a habilitação e ficou um tempão sem dirigir. E aí ela acabou comprando um carro, então meu pai ia com ela todos os dias pro serviço dela, até ela pegar o jeito, ele ia junto, e na hora dela voltar, ela ligava pra ele ia de novo. Pra, né, ela ir pegando o jeito, assim, não sair sozinha direto. Mas é só um período de adaptação que você precisa. E se tu tá com esse problema, põe na tua cabeça. O carro é uma máquina, só vai obedecer o que tu falar. Quase isso. Só os comandos que tu der ali no teu pé, na tua mão. E é isso. Ele não vai fazer mais do que isso. E outra coisa, sai da tua zona de conforto. É claro que é muito mais fácil ter alguém para dirigir para ti. Agora, se tu tem dinheiro, paga um chofer, nem te estressa. Não, gente, mas é uma realização, assim, tu começar a fazer uma coisa que tu não conseguia, que tu sabe que tu é capaz, só que tu não consegue vencer, né, o teu próprio medo. E aí, com a buraqueira nessa 118, passamos os buracos, pelo menos. Eita, tem um caminhão trancado aí na frente, vamos esperar. Mas enfim, é isso, gente. Eu me senti muito melhor quando eu comecei a dirigir, porque era um negócio que eu tinha necessidade, né? Resolvi me desafiar e sair da minha zona de conforto, e graças a Deus deu certo, tá? E tô dirigindo aí, bem tranquila. Então, eu aconselho aí para as mulheres, vamos sair da zona de conforto, se animar, veja aí o que falta, tá? Às vezes é só porque tu tá na zona de conforto mesmo, não é nem questão de um trauma. Tem pessoas que, né, foi um acidente, alguém se machucou, aí fica esse trauma mesmo. Mas, né, no meu caso foi só danos materiais. E eu fiquei assim com um trauma, mas também, né, um pouco era porque eu tava na minha zona de conforto ali, bem tranquila. Mas as coisas mudam. E graças a Deus que mudam, né? A gente tá sempre se reinventando, se renovando. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem se identificou aí, comenta alguma coisa aí embaixo pra nós. Deixa um joinha pra nos ajudar. Espero que ajude vocês também. Vocês se sintam aí desafiadas a sair da zona de conforto. Tem algumas pessoas também que eu conheço que fizeram a prova várias e várias vezes e nunca passaram. Aí essa é uma questão, né, de mais de domínio mesmo, né, de aprender assim, ou melhor, de colocar em prática na hora, né, porque a gente tá sempre nervoso. Eu não sei vocês, mas eu tava nervosa em todas as provas que eu fiz. E aí a gente fica assim meio mais desnorteado, né?
Mas é a questão de insistir. Continua tentando, não desiste não. Pega um carro, treina antes da prova, paga algumas aulas extras aí e faz. Ah, não desanima não, porque a gente é capaz sim. A gente não pode se deixar vencer pelo medo, porque dirigir é muito útil, né? Um negócio assim que bate, abre muitas portas e consegue ir para lugares que não iria antes, né? A menos que pegasse um ônibus, e daí às vezes pegar ônibus já fica mais ainda desanimado, daí que não vai mesmo. E até fazer compras no mercado hoje em dia, né? Tu precisa ou tu paga Uber. Ainda que hoje foi feita essa invenção do Uber aí, que ajuda muita gente também, né? Mas é isso, pessoal. Vou tentar mostrar um pouquinho da faixa aqui pra vocês. Não sei se eu vou conseguir, porque eu tô dirigindo, né? Não é muito sábio. Tá pendurado aí, gente, no negócio aquele de prender pro GPS, sabe? Daí eu pendurei o celular aí pra gravar. Mas tô me cuidando aí pra não causar nenhum acidente, né? Nenhum dano a ninguém.